Olá, pessoal, tudo bem? Sou o professor Cairo, aqui do Instituto Federal. A gente vai começar a trabalhar a disciplina de estatística e probabilidade para o primeiro período da engenharia química, tá? Esse material aqui, ele é um resumo da obra do Costa Neto, que consta na bibliografia da ementa, né, a principal, e as atividades, as ideias, eu vou pegar justamente do livro, produzir esse material para vocês, juntamente com um vídeo explicativo, tá bom? A gente vai começar, então, falando, né, o que vem a ser aqui a estatística, né, o que a gente pode representar dados estatísticos. Eu não vou fazer a leitura aqui, não. Vocês vão ter esse material disponível, então vocês leiam, eu vou destacar os pontos mais importantes aqui. Então, basicamente, na estatística, a gente analisa dados que são coletados a partir de uma pesquisa estatística, né? Então, para a gente fazer uma pesquisa estatística, eu vou precisar ali, inicialmente, a gente aprende isso no ensino médio, eu preciso estabelecer ali uma questão de pesquisa, depois eu vou analisar quais aspectos eu quero investigar nessa minha pesquisa, né? Então, ali eu vou definir quais são as minhas variáveis que serão pesquisadas. Depois eu passo por um processo de coleta de dados, né? Então, essa coleta de dados, ela vai ser responsável para pegar um pouco ou a totalidade daquele público-alvo que eu quero investigar e fazer essa coleta buscando responder lá a minha questão de pesquisa. Depois a gente entra com os dados para analisar esses dados, né? Então, todas essas ideias a gente vai ver aqui nessa primeira aula, tá bom? Inicialmente, então, vamos definir duas coisas importantíssimas que a gente tem na estatística, que é a população e o que é a amostra, né? Então, população ou conjunto universo vai ser aquele conjunto onde eu vou buscar responder aquela minha questão de pesquisa. Então, todos os elementos que satisfazem aquela condição será a minha população, né? Então, se eu quero pesquisar, por exemplo, né, os estudantes universitários do IF Sul de Minas, né, eu não tenho claramente qual é o objetivo, né? O que eu quero saber sobre esses estudantes. E outra, esses estudantes são os que estão matriculados agora, são os que estão matriculados já faz tempo, que estão em qual período, se já formou. Então, aqui eu já tenho uma variação da minha população. Então, na pesquisa estatística vai ser estabelecido, né, qual a população que eu vou investigar, né? Então, a gente define isso como população. E a amostra, não, porque muitas vezes os dados a serem coletados são muitos alunos do Instituto Federal. Então, eu não preciso realizar essa pesquisa com todos. Então, eu seleciono uma parcela daquele conjunto que eu vou investigar, né? Então, essa parcela é chamada de amostra, tá? Então, a gente tem aqui uma escolha de uma amostra, essa escolha, tudo vai depender do objetivo meu de pesquisa, até porque para que eu não faça, né, uma inferência errada referente àquela amostra. É como se eu estivesse tentando investigar, um exemplo, qual a média de idade dos alunos que ingressam no Instituto Federal. Então, não adianta nada eu tentar fazer essa pesquisa, eu não vou estabelecer com todos os alunos do IF Sul de Minas e querer pegar uma amostra lá do quinto período, né? Então, não teria muita lógica eu querer fazer uma pesquisa para saber a idade que eles ingressam e pegar um pedaço desse conjunto, né? Pegar essa amostra da minha população, uma turma do quinto período, né? Então, compensaria aqui fazer uma escolha dos alunos do primeiro período, né? Que é uma coisa mais recente e tal, enfim. Então, de qualquer forma, são questões que a gente tem que levantar ao fazer uma pesquisa estatística, tá? Essa parte da estatística que a gente pega, a gente faz a coleta, a gente escreve, a gente vê o que tem em comum, quais são os padrões, o que a gente pode inferir, é chamado de estatística descritiva. A partir
da estatística descritiva que eu vou trabalhar com as minhas inferências, né? Eu vou ver o que vai acontecer através daquela amostra que eu peguei, o que eu posso tomar como conclusão para a população no geral, né? Essa parte das inferências é chamada de estatística indutiva. Então, como eu disse aqui em cima, para fazer uma pesquisa eu tenho que passar por vários passos e automaticamente eu não posso deixar de pensar que os dados coletados na estatística descritiva, dependendo da minha distribuição de amostragem, né? Eu pego das amostras e vou fazer uma distribuição daquelas amostragens. Algumas técnicas que a gente aprende nessa disciplina. Existem técnicas também de cálculo de probabilidade, né, em referente àqueles dados que eu estou coletando. Com todo esse conjunto, eu formo, então, a minha estatística indutiva. Aí eu posso chegar às inferências referente àquela população, depois que eu passei por todos os passos da estatística. Tá joia? Outra forma de representar a estatística são por meio de gráficos. Nós vamos ver isso nas próximas semanas. Então, não é o foco daqui, mas eu coloquei porque gráficos é uma maneira de você representar os dados de maneira mais rápida e mais prática, né? Para que fique mais claro para o leitor o objetivo e quais são os resultados daquela sua pesquisa. Para fazer uma pesquisa estatística também, a gente, além de considerar lá a população, a gente tem que pensar quais são as variáveis que estão envolvidas, né? Então, quando eu penso em variável, eu penso no que eu quero pesquisar. Então, existem duas classificações para as variáveis. Ou as variáveis elas são qualitativas, ou elas são quantitativas, tá? Então, qualitativas, o próprio nome já fala, né? Vai analisar a qualis da variável. Então, essa variável qualitativa, então, ela mais analisa a qualidade dos resultados, não a mensuração, não a quantidade que a gente tem referente aos dados coletados. Enquanto a quantitativa a gente vai ter ali números, né? Então, representa aqui quantidade, que representa qualidade. É meio chula essa definição, né, de qualitativa para qualidade, quantitativa para quantidade, mas facilita muito na hora da gente fazer essa análise, tá? Enquanto variável qualitativa, a gente pode classificar ela como nominal, que seria a classificação de uma variável que só depende ali da qualidade da sua principal característica, e a ordinal, se essas características podem ser ordenadas. Por exemplo, uma pesquisa de grau de instrução. Então, a gente tem lá ensino médio, depois tem superior, ou ensino fundamental, né? Então, de certa forma, eu estabeleço aqui uma ordem. Eu estou analisando a qualidade delas, como variável qualitativa, mas também ela é considerada ordinal, tá? E a quantitativa, ela é classificada em discreto ou contínuo, acho que eu falo aqui, olha lá. As ordinais seguem uma ordenação. Em relação às quantitativas, as discretas definem o conjunto finito de possibilidades. Então, a gente tem ali, geralmente, números naturais, né? São números positivos. A gente representa ali essas variáveis qualitativas, enquanto as contínuas fazem parte ali de um intervalo especificado, né? Então, eu não posso considerar, por exemplo, a altura de uma pessoa como uma variável discreta. Eu vou considerar ela como contínua porque ela tem ali um limite, né, de altura, vamos dizer assim, de altura mínima e de altura máxima. Então, por esse motivo, ela se torna uma variável contínua. A discreta, a gente pode associar ela com números absolutos, por isso que eu falo que é números naturais, tá? Então, se eu quero falar, por exemplo, de idade, a gente pode considerar ela como contínua, porque também a gente tem um padrão ali de idade. Mas se eu tivesse uma variável onde a sua frequência fosse 3, não existe nenhuma interpretação para referenciar esse 3. Então, se são 3 pessoas que responderam, então esse 3 representa 3. Ele não representa nenhuma unidade de medida na frente. Já a altura, por exemplo, ela tem a unidade em metros, então a gente classifica como contínua.
A idade das pessoas tem uma unidade como anos, né? Então, anos ou meses também faz parte das variáveis contínuas. Então, aqui eu apresentei alguns tipos de variáveis para vocês. A variável, por exemplo, cor dos olhos. Se eu quero investigar a cor dos olhos, eu tenho aqui as minhas opções, né? Eu coloquei um etc para identificar que podem ser várias pela cor dos olhos, mas eu tenho que especificar qual a população que eu quero. Então, eu vou analisar a cor dos olhos dos moradores de uma cidade. Claro que não vai dar para analisar todo mundo. Então, eu vou escolher aqui uma amostra, né, um pedaço dessa cidade, vamos dizer assim, para tentar fazer alguma inferência referente a toda essa população desses moradores, né? Então, outro exemplo aqui, indústrias de uma cidade, né? Eu vou analisar o que das indústrias? Eu quero analisar o índice de liquidez dela, né? Como essa empresa é líquida referente aos seus lucros, aos seus dividendos, enfim. Então, também a gente pode analisar como variável. Então, depois vocês dão uma olhadinha, temos vários exemplos aqui. E você pode também, se quiser, até coloquei no exercício lá a classificação, para você classificar essas variáveis aqui, tá bom? Outra maneira de representar essas variáveis é montando uma distribuição de frequência. Então, frequência seria a quantidade que repete aquela informação, né? Então, eu vou medir, sei lá, quantas pessoas têm óbitos de um hospital, quantas pessoas que morreram por Covid, por exemplo. Então, a gente tem aqui, a gente vai fazer uma distribuição de frequências. O número de pessoas vai representar a frequência daquela classe da doença, né? Que no caso é Covid-19. E assim, a gente representa esses dados através de uma tabela simples. Então, tabela simples, já estão acostumados a ver, né? Geralmente ela tem duas colunas. Então, uma vai ser a variável que vai ser analisada e a outra vai ser a frequência, né? Quantas pessoas, por exemplo, morreram de Covid nessa classe, quantas pessoas morreram de dengue, de tuberculose, e assim vai indo. A gente representa na forma de tabela simples, tá? Outro elemento importante é chamado de rol. O rol, quando a gente faz a coleta de dados, os dados eles são todos misturados, né? Então, toda vez que a gente pegar esse conjunto de dados, colocar de uma forma crescente ou decrescente, né? A gente ordenar ele de crescente ou decrescente, a gente está determinando aí o rol, tá? Que eu já falei sobre a tabela simples. Nas frequências, existem duas, né? A tabela simples, ela só tem a frequência, que é a frequência absoluta, que a gente chama, mais uma tabela completa, ela teria aí uma frequência relativa. Então, por exemplo, nós fazemos uma pesquisa lá com 50 estudantes e 22 possuem 19 anos. Então, como frequência absoluta, são 19. Né? Então, 19 estudantes responderam que tem, aliás, 22, né? 22 alunos responderam que tem 19 anos de idade. E a frequência relativa, nesse caso aqui, eu vou colocar 22, que está errado, viu, gente? Vou arrumar lá no material. 22 em 50. A relativa, então, eu vou trabalhar a porcentagem. Então, se eu tenho 22 alunos de 50 que respondeu, é o mesmo de 44 em 100, que é o mesmo que 44% desses alunos possuem 19 anos de idade. Tá joia? Então, na tabela completa, a gente adicionaria aqui, além da frequência, a frequência relativa. Você vai ter frequência absoluta, frequência relativa, tá? Também numa tabela completa, a gente pode encontrar a tal da frequência acumulada, né? Então, geralmente, a gente costuma trabalhar com a frequência acumulada, ela pode ser também absoluta ou ela pode ser relativa, tá? Então, imagina que eu tenho, sei lá, 19 anos, 20, 21. Aqui tem 3, aqui tem 4, aqui tem 5 na frequência, né? Deixa eu apagar isso aqui. Numa frequência. A frequência absoluta. A absoluta acumulada, então se 3 alunos têm 19, a acumulada por enquanto foi 3. Se 20 anos eu tenho 4 alunos, como eu já tinha 3, eu acumulo para 7. Nessa ideia de frequência acumulada, você chegar no final com o total de pessoas pesquisadas aqui, que foram 12. Então, a frequência acumulada absoluta, né, ela vai chegar aqui em 12.
Enquanto a frequência relativa, a gente tem 3 em 12, dá 25%, e a frequência acumulada fica 25%. 4 em 12 vai ficar 33, mais ou menos, com 25% vai dar 58% acumulado. E aqui, 58, obviamente, 5, né? A gente tem que chegar no 100%. 5 de 12 vai dar, deixa eu ver, 58, 42%. Então, na hora que eu acumulo com 58, eu chego em 100%, que vai dar aqui a minha frequência relativa, tá? Que é dada em porcentagem. Dependendo do número de casos, a gente não tem como, né, a gente ficar colocando uma linha para cada valor. Então, por exemplo, você vai pesquisar lá a idade de pessoas de um bairro. Você pode ter desde 1 ano de idade até 90. Você não vai fazer uma tabela com 90 linhas, né? Quem tem 1, quem tem 2, quem tem 3. Então, a gente divide isso em classes. Essas classes, elas definem um intervalo. Então, geralmente, ela começa no intervalo A e acaba no intervalo B. Lembrando que, muitas das vezes, esse B, esse segundo valor, não entra na primeira linha, ele vai entrar aqui na segunda. Então, as pessoas que satisfazem esse B aqui, vai até o intervalo C, depois vai do C até o intervalo D, né, e assim sucessivamente. Então, a gente representa por este símbolo aqui. Então, vai de um valor até em outro, né? Se fosse de idade, de 19 a 25 anos, então a gente representa de 19 a 25 anos, né? Se isso aqui fosse idade em anos. Lá na última linha, a gente costuma ter os dois, porque além de considerar o menor, ele vai considerar também o maior. Mas se não tiver, também não tem problema, tá? Então, você tem aqui, por exemplo, a última classe, que vai englobar a todas as idades aqui pesquisadas, tá? Como que eu determino essa classe, né? Quantos números vai ter nessa classe? Tudo depende da minha amplitude. Então, para determinar a amplitude, a gente vai pegar o maior valor pesquisado, se fosse idade, por exemplo, 90, menos o menor valor, vamos supor que o menor fosse 1, e vou dividir por n, que vai representar quantas classes eu quero. Então, ao invés de fazer uma tabela com 90 linhas, né, eu posso dividir isso aqui em 5 linhas apenas. Desde que eu faço 90, que é o valor máximo da minha pesquisa, menos o valor mínimo e divido esse valor por 5. Então, aqui a gente tem 89 por 5 dá 8,9, 17,8. Então, a gente teria aí a primeira idade, vai de 1 até 17,8, depois de 17,8 até mais 17,8, que vai dar 35,6, e a gente vai chegando, vocês vão ver que o último valor vai dar 90. Caso não dê, sei lá, deu 88, 89,9, você pode arredondar para 90, tá? O ajuste que a gente faz sempre na última coluna. Então, na última sempre a gente faz o ajuste, tá? Isso que eu calculei aqui são as amplitudes totais, mas também a gente pode calcular a amplitude da classe. Então, se a classe começa em 19 e acaba em 25, a amplitude dela vai ser dada por 25 menos 19. Nesse caso aqui vai ser 6. Então, está indo de 6 em 6 anos, né? No caso deste exemplo aqui. Tá bom? Então, só para ficar claro, a amplitude vai ser o tamanho daquela classe. A amplitude pode ser da classe ou pode ser da tabela em geral, que aí eu pego o máximo valor e o valor mínimo, tá? As atividades que a gente vai fazer, que vou propor para vocês aqui, vocês vão fazer a classificação das variáveis para mim e também a construção de tabelas simples. Então, o material já vai estar disponível para vocês e o nosso esquema vai ser, como a nossa aula é toda terça-feira, então a publicação do material vai ser toda terça e você entrega até na segunda que vem. Então, toda terça tem a publicação do material e você tem até segunda-feira para entregar, tá joia? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato comigo
E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, fiquem bem, sejam bem-vindos mais uma vez e a gente se encontra por aí. Até mais, tchau.